começa nesta quarta-feira e sobre este assunto eu vou conversar agora ao vivo com o ex-relator do Código Florestal Brasileiro, que já teve várias posições como ministro aqui no Brasil. Converso com Aldo Rebelo, que participa agora do Agricultura BR, do Canal do Boi, ao vivo. Aldo, obrigado pela participação, por estar conosco no dia de hoje. E, Aldo, é uma circunstância bastante temerosa para nós aqui da produção rural, para as cadeias produtivas. Eu quero saber da sua avaliação desse julgamento que começa no STF. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos nossos telespectadores e internautas. A preocupação deriva exatamente da insegurança jurídica como consequência de uma possível revogação desse instituto, que já está na Constituição, no artigo 231, que é o marco temporal e que foi reafirmado, acho que em 2009, num parecer do falecido ministro Carlos Alberto Direito, quando da discussão dos recursos relativos à demarcação das terras indígenas lá de Roraima, da Raposa Serra do Sol. E o voto do ministro Carlos Alberto era no sentido de se estabelecer um marco temporal como limite para garantir a segurança jurídica dos índios e dos não índios, porque é uma ilusão imaginar que esse marco temporal diz respeito apenas à proteção de proprietários não índios. Eu conheço casos no Maranhão de litígio entre índios. Por quê? Porque eles tinham passado de uma situação anterior para proprietários agrícolas, são índios, caboclos, mestiços e descendentes de índios que eram proprietários, viviam ali, as famílias como proprietárias de pequenos lotes, de pequenas glebas, e uma parte da família, uma parte dos índios, pediu a demarcação de qual terra? Da terra dos outros índios, que já eram pequenos proprietários. Isso gerou uma situação muito difícil, até de violência, no Maranhão. Esse é um caso que gera conflito entre as próprias comunidades indígenas, que se tornaram proprietárias de suas pequenas fazendas. Os outros casos, no Brasil inteiro e no Mato Grosso, diz respeito a proprietários que já estão na área, muitos deles com suas famílias e seus antepassados há mais de um século, e que hoje não tem mais a segurança de que são proprietários dessas áreas. Então, a situação muito difícil, socialmente muito difícil, juridicamente muito difícil, e espero que o Supremo haja com equilíbrio, haja no sentido de proteger todos os interesses legítimos envolvidos nessas questões, inclusive o dos índios, que é a parte da nossa população mais sofrida, mais marginalizada e mais esquecida pela sociedade e pelo Estado. Mas, em nome dessa proteção, não se pode cometer injustiça. A busca de justiça é legítima. A geração de injustiça nessa busca é que não deve acontecer. Aldo, você falou a respeito desses brasileiros que ocupam terras, têm títulos, e aqui no Mato Grosso do Sul, onde está uma das sedes do Canal do Boi, nós temos casos como esse, 100 anos de ocupação, propriedades documentadas e passando por esse tipo de cenário, por esse tipo de insegurança, inclusive diversos produtores rurais que já foram, inclusive, tiveram que deixar as suas terras, tiveram aqueles processos para reintegração considerados pelo STF, mas nunca acontece essa reintegração de posse. No seu entendimento, Aldo, qual seria a postura do STF equilibrada para respeitar o direito de todos os brasileiros que estão no campo? Primeiro, aceitar o marco temporal como uma referência jurídica incontornável, porque sem o marco temporal tudo se torna possível. Eu estou aqui na cidade de São Paulo. É claro que a origem dessa cidade é de aldeamentos indígenas. Não tem nem como omitir, como esconder. Se você olhar os bairros de São Paulo, tanto os ricos quanto os mais pobres, o Morumbi, Itaquera, Guaianazes, Moca, Mandaqui, Ibirapuera,
o nome dos rios, Tietê, Tamanduateí, Piqueri, tudo isso, Aricanduva, Anhangabaú, tudo isso tem origem indígena. E os antepassados de muitos desses paulistas, que são descendentes do cacique Tibiriçá, da Índia Bartira, eles estão por aqui, tá certo? Então, do ponto de vista geral, eles podem reivindicar sob qualquer pretexto de que os espíritos dos seus antepassados devem andar aí por essas áreas, aí pelo Morumbi, pelo Pacaembu, por essas áreas que eram todas indígenas. Dizem aqui que São Paulo é uma cidade italiana. Não, São Paulo é uma cidade indígena. Isso aqui foi criação dos índios com os portugueses, lá pelos 1500, 1600. Então, ou você oferece segurança jurídica para todos, ou não há segurança jurídica para ninguém, nem para as próprias populações indígenas, que hoje reivindicam muito mais interesses de assistência social, de escola, de saúde, de extensão rural. Eles têm terras, muitas vezes, que não são usadas porque não têm os meios, não tem infraestrutura, não tem estrada, não tem equipamentos agrícolas. Eu ouço muito mais essas reivindicações do que propriamente essa questão da demarcação de novas áreas. E a outra coisa, tá certo, é as áreas já desapropriadas que precisam ser indenizadas, em que infelizmente não acontece. É uma situação de muita violência, porque não é um problema só de indenização e de recurso, é você arrancar as pessoas da sua memória, da sua história. Eu vi em casos lá no Mato Grosso, numa área que foi desapropriada, que as pessoas foram arrancadas dos hospitais, das escolas onde as crianças estavam estudando, das suas casas. Ali estavam os seus antepassados enterrados. Como é que você vai destruir essa memória, esse laço afetivo da pessoa? Vi em Rondônia, em Roraima, uma prefeita, até do PT, dizendo ao presidente Lula na época: o meu avô chegou ali em 1908, lá numa cidadezinha de Uiramutã, em Roraima. Ela diz: como é que nós vamos ser considerados invasores? Com que argumento vai se considerar uma pessoa que está há mais de 100 anos numa área de invasor? Essa é uma situação muito difícil. E eu acho que a situação do país, de confronto, de conflito, de radicalização, sinceramente, eu temo por uma decisão do Supremo, porque eu vi uma ação direta de inconstitucionalidade do Código Florestal, que é uma unanimidade no mundo e no Brasil. Todo mundo defende esse código hoje em dia. Até os que sofrem com ele o rigor exagerado da lei, que são os agricultores. Agora o Supremo teve que julgar e o resultado foram 6 votos contra 5. Quase que a ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público e das ONGs, quase que obteve amparo no Supremo. Então é preciso ter muita cautela para essa decisão. E a decisão mais equilibrada é de considerar o ponto de partida, esse marco temporal, porque sem ele, sinceramente, tudo é possível.